Olá, jovens filósofos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ulisses, nós estamos aqui no segundo vídeo do nosso canal aqui que a gente está construindo para estar conversando com vocês durante a pandemia, durante esse período de aulas online, toda essa desorganização, né, que a pandemia gerou na sociedade, gerou na escola, na educação, enfim. Muito mais do que isso, todos os contágios, as pessoas que morreram, que estão morrendo. E uma das saídas que a educação encontrou por hora para estar tendo aula com vocês é online, né? Então, nós vamos aqui para a nossa segunda aula. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre as condições de criação da filosofia lá na antiguidade, lá no século VI, V a.C., na Grécia Antiga, né? E eu acho que é uma coisa que é fundamental e talvez seja bem discutido na história da filosofia, muitos filósofos e outros pesquisadores falaram, é a questão do tempo, né? Fizeram muitas reflexões sobre o tempo. E eu acho que para a gente entender um pouco o que é a filosofia e uma das condições do nascimento da filosofia é a questão do tempo e, sobretudo, do tempo livre, tá? A condição essencial para se fazer arte, para se fazer ciência, para se fazer filosofia, é ter tempo livre, né? E essa foi uma das primeiras condições em que se colocou o início do discurso filosófico, né? Na tradição filosófica, alguns pensadores falaram sobre o tempo e até sobre isso, né? Você vê o Agostinho, o Santo Agostinho, lá da Idade Média, fala a questão do tempo, que é algo que existe na memória das pessoas, porque o passado é o que temos de concreto, o presente é muito rápido, né? E o futuro ainda não aconteceu. Então, tudo acontece na memória, ou para lembrar o passado, ou para projetar o futuro, né? Na física, uma discussão muito atual sobre o tempo, a do Einstein, né? Que o tempo é relativo, né? Para título de exemplo, né? Se a matéria, se você pudesse viajar na velocidade da luz e no exato momento que o seu filho nascesse, você andasse 15 minutos para frente na velocidade da luz, depois 15 minutos para trás e voltasse para o mesmo lugar, você estaria 15 minutos mais velho e o seu filho aproximadamente com 70 anos. Ou seja, o filho seria mais velho que você, né? Então tem muita discussão sobre o tempo, né? Na questão da física e do Einstein, a relatividade do tempo com a velocidade, né? E na filosofia, como eu disse, a questão do tempo, acho que o primeiro debate que a gente tem que fazer de forma mais organizada é a questão do tempo livre mesmo, né? Na Grécia Antiga, na Grécia Antiga houve condições concretas de ter tempo livre. Quais são essas condições? O surgimento de duas classes sociais, a dos senhores, a dos proprietários e a dos escravos, né? Para ser filósofo, para ser artista, para ter tempo para se dedicar às artes, não se trabalha, né? Quem trabalhava eram os escravos, né? Sob condições completamente adversas, né? Porque se consolidou durante a Grécia Antiga, a Roma Antiga, vem se arrastando e temos exemplos de trabalho escravo até hoje, né? Mas o surgimento da filosofia, num primeiro momento, é uma consequência do tempo livre de quem não é escravo para poder estudar sobre a natureza, sobre a origem das coisas, sobre a física, sobre a ética, sobre a moral, sobre biologia, todas as ciências que se decorreram depois da criação da filosofia em si, né? E para se ter uma ideia da questão do trabalho escravo, né? É uma informação que eu sempre repito, acabo sempre recuperando ela, né? Para usar como exemplo, né? Essa ideia que se tem de que os gregos era a democracia plena, a democracia que as pessoas tinham direito de voz, da ágora, tal. Não é bem assim, né? A cidade de Atenas, por exemplo, tinha 500 mil habitantes. Dessas daí, apenas 15 mil eram cidadãos. Eram apenas os homens
proprietários de terra, de alguma coisa, e livres. Ou seja, mulher, criança e escravo não tinha cidadania. Era propriedade de algum deles, né? A mulher era propriedade do marido, antes de ser propriedade do marido era propriedade do pai, e se perde o pai é propriedade do irmão mais velho, e por aí vai. A criança é propriedade do pai, o escravo é propriedade do senhor dele. Então o que acontece? Nessas condições, em que temos uma democracia tão celebrada e que apenas 15 mil pessoas tinham representatividade diante de um universo de 500 mil pessoas, surgiu também a filosofia como uma manifestação de um cultural, de um povo, de uma população, de uma casta, de uma parte dessa população que tinha tempo livre para pensar, né? Tempo livre para poder pesquisar, tempo livre para poder fazer as atividades filosóficas, as pesquisas, né? Fazer as artes, enfim. Imagina a famosa tragédia grega, né? O teatro grego, né? Você tem um exemplo clássico aí do Édipo Rei, né? Que é uma grande encenação trágica do período que chega até os nossos dias, né? Para se escrever o Édipo Rei, para se ensaiar o Édipo Rei, para se executar o Édipo Rei para um público, é preciso ter tempo livre para tudo isso, tanto para escrever, quanto para ensaiar, quanto para executar, né? E isso necessariamente não era algo que um escravo poderia fazer, né? Então a arte também, como a filosofia, também é filha desse tempo e tem como preocupação, tem como condição básica o tempo livre para se fazer aquilo, né? E essa é uma primeira condição do surgimento da filosofia. Existem outras várias, tipo a aceleração do comércio, das navegações, tudo isso aí que a gente acaba acompanhando nos livros didáticos e passa muito por cima dessa questão do tempo que os nobres tinham e os escravos não tinham, né? Então, acho que a primeira condição para a gente entender, inicialmente, é a ideia de tempo livre como condição filosófica, como condição de fazer ciência, né? Aqui nesse debate que a gente está fazendo hoje, né? Eu disponibilizei aí para vocês uma imagem, né? De um aluno da escola, do Gabriel, que ele fez sobre a questão da escravidão, né? Eu e ele estamos organizando essas aulas, né? Eu estou pedindo para ele ilustrar, né? Ele tem esse talento nítido para ilustração, para fazer charge, para fazer desenho, para ele ilustrar a questão do senhor e do escravo, né? Na imagem a gente vê definido um senhor, um feitor, né? Um capitão do mato batendo no escravo e o senhor ali, o nobre, assistindo, né? É o nobre que tem a condição de fazer filosofia ali, né? Fazer arte, fazer ciência e tal. Isso, inicialmente, isso nesse período em que se começa a se filosofar, né? Então, a gente entendendo que é preciso ter tempo livre para filosofia, a partir de agora, nas próximas aulas, nós vamos ver o que alguns filósofos disseram, as condições históricas deles, com quem que eles dialogavam, coisas que eles identificaram na natureza, nas relações humanas, para o desenvolvimento filosófico, né? E para encerrar, peço para vocês para curtir o vídeo, né? Quem não se inscreveu, se inscrever no canal aí. E que a gente vai continuar nas próximas aulas. Nós vamos continuar nas próximas aulas. Mais debates, mais questões sobre temas de filosofia, sobre história da filosofia e de alguns conceitos filosóficos, né? Muito obrigado pela atenção e saudações filosóficas. Até mais.